Olá, aqui é o Robert, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui em São Paulo, e nós estamos em mais uma devocional da nossa série Fé, Esperança e Amor. Nós estamos caminhando com o Tiago, aqui no seu primeiro capítulo, e hoje eu quero ler com vocês os versículos de 22 a 25. O Tiago nos ensina algo muito interessante a respeito da nossa caminhada cristã. Versículo 22 diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Você lembra do Sermão do Monte? Jesus, ao encerrar sua série de sermões, ele vai concluir trazendo uma parábola, para dizer que aquele que der ouvido a tudo que ele ensinou e vier a praticar, esse pode ser considerado um homem que lançou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade e nada aconteceu. Mas aquele que ouvir e não viver, esse vai ser considerado um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade e ela não suportou. Logo ela foi destruída. Veja, Tiago está falando de algo parecido, mas ele está comparando agora um homem que se olha no espelho. E por que o exemplo do espelho? Porque nós precisamos do espelho para nos enxergar. Nós precisamos desse reflexo para saber como está a nossa aparência. Então nós vamos ao espelho, nos vemos, nos arrumamos, e quando saímos do espelho, nós esquecemos de como nós estávamos. E durante o dia, se nós não vermos a nossa imagem refletida em algo, nós não vamos saber se essa aparência continua a mesma quando saímos de frente do espelho da primeira vez. Tiago está querendo nos ensinar o seguinte, que se assim for, a palavra não nos dará vida. Logo nós esqueceremos. E assim acontece quando vamos à igreja, ouvimos a mensagem, mas não damos para aquela mensagem sentido quando praticamos durante a semana. Tiago está querendo nos ensinar aqui a importância de ouvir e praticar. E por quê? Porque a palavra de Deus, ela é de fato libertadora. Ele dá ênfase nisso no versículo 25. E Tiago está dizendo e trazendo essa importância da prática da palavra, pois somente nela que vamos conseguir enfrentar os pecados, enfrentar as dificuldades que sobrevêm em nossa caminhada cristã. Veja que ele diz isso, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, depois que ele disse que nós devemos ouvir atentamente o outro para que não venhamos se irar. Porque quando nós ouvimos, nós damos crédito ao que o outro está falando. E agora ele vai trazer esse ouvir a algo mais importante, que é a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, que revela de fato aquilo que precisamos entender e saber a respeito de nós mesmos, para alimentar dessa verdade, enfrentarmos os nossos pecados, lutarmos contra os nossos pecados. Então ele fala isso depois de trazer essa ênfase que falamos no vídeo da semana passada. E veja que ele diz que aquele que ouve atentamente, ele é diferente daquele que não dá crédito. Porque aquele que não dá crédito à palavra, ele engana a si mesmo. E a ênfase aqui no ouvir está no obedecer. E o versículo 25 ele diz: aquele que considera atentamente, ou seja, aquele que abre a Escritura, lê a Escritura, estuda a Escritura e tenta entender os pormenores que ali se encontram, ele não vai querer sair. E mesmo que ele pare de ler, ele vai levar com ele todo esse ensinamento. Diferente daquele que apenas escuta e logo se esquece, como o homem que se contempla no espelho. Então a verdade de Deus é uma verdade libertadora. Ele diz na lei perfeita, a lei da liberdade. Nós lembramos no Salmo 19, que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E essa lei do Senhor, de fato, nos tirou da escravidão do pecado.
e nos deu a liberdade de vivermos em Cristo Jesus. Então, essa liberdade que agora temos, nós temos que perseverar nela, pois essa liberdade está condicionada àquilo que sabemos e como vivemos a nossa vida cristã. Então é importante nós vivermos diante da palavra de Deus, perseverando nela e sendo um operoso praticante. Operoso significa aquele que trabalha, aquele que tem uma ação. Ou seja, o Tiago está dizendo que nós temos que trabalhar obedecendo essa verdade. E se o homem assim fizer, ele será feliz, será bem-aventurado. Essa é a ideia. É assim que nós devemos proceder na nossa caminhada, vivendo e praticando a palavra de Deus. Só assim enfrentaremos as mazelas do mundo, só assim lutaremos contra os nossos desejos carnais, só assim glorificaremos ao Pai. Que Deus nos ajude nessa caminhada a viver de forma graciosa, sendo trabalhadores obedientes nessa seara, trazendo a palavra de Deus como vida para a nossa caminhada de fé cristã. Um grande abraço a você e toda a sua família.